Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês por aí? Que bom, viu, ter a sua companhia mais uma noite aqui no Identidade Geral, o seu programa de boas conversas. Você, claro, é sempre muito bem-vindo aqui e muito bem-vinda também, viu? A história de hoje mistura questões familiares e a educação. Tiago Silva nunca conheceu o próprio pai. O rosto, a voz, tipo de cabelo, profissão, tudo isso é desconhecido. Ele nunca soube nada a respeito do pai e esse contexto fez dele um garoto arredio e que questionava a realidade da família. Através da educação, ele conseguiu ver uma nova perspectiva para a vida e a leitura foi o pontapé inicial para essa transformação. Hoje você vai conhecer a história do Tiago, que se tornou mochileiro pela educação. É assim que Tiago da Silva ficou conhecido desde que pegou a estrada com uma mochila cheia de livros, levando nas costas para distribuir leitura às crianças em regiões mais vulneráveis do país, onde o acesso à leitura e à educação são escassos. Olha, é uma história linda de um homem que abraçou a causa da educação no Brasil e tem feito muita diferença. Hoje a gente vai oferecer aqui para você a revista Entre Família, que explica justamente todas essas questões familiares e vai te ajudar a lidar com isso. Eu não sei se você tem algo em comum com a história do Tiago, mas eu tenho certeza que esse guia de estudo da Bíblia vai te ajudar com isso. Aqui nesse guia você vai encontrar ajuda para falar sobre o divórcio, para falar sobre a maternidade, paternidade, as fases de crescimento dos seus filhos. Eu tenho certeza que esse guia vai ser uma bênção aí na sua casa. Para pedir é muito simples. Você liga para cá em horário comercial para o número 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode enviar agora mesmo pelo WhatsApp uma mensagem. Quero o estudo bíblico Entre Família oferecido lá pelo programa Identidade Geral. E qual o número? 012 98244 0077. Faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? Vamos agora para aquele intervalo bem rapidinho, porque o papo vai render muito. Então vai lá, pega uma aguinha para ficar bem hidratado e nós voltamos em 30 segundos com o Tiago. Até já! Já estamos de volta e hoje a gente vai conhecer a história do Tiago, que através da educação conseguiu mudar completamente a sua perspectiva de vida. E é incrível como a educação tem esse poder, viu, minha gente? Se você quer ter a certeza disso, continue aqui com a gente para conhecer a história do Tiago. Eu já quero dar aqui as boas-vindas para ele. Oi, Tiago, boa noite. Você não está aqui presencialmente para entrar aqui pela porta do nosso cenário, mas olha, a porta do nosso coração está completamente aberta para você. Boa noite, Luiz, e boa noite a todos que estão assistindo o programa. Eu estou muito feliz. Realmente gostaria muito de estar presente aí, né, de forma física, mas eu acredito que em breve a gente pode estar junto e eu estou me sentindo muito acolhido e muito feliz de estar aqui concedendo essa entrevista, esse momento bem bacana, contar um pouquinho sobre a jornada aí, como a educação salvou minha vida. Verdade, Tiago. Você tem feito, né, você já começou aí falando um pouquinho, um belíssimo trabalho ao redor do Brasil, em vários lugares, levando na mochila alguns livros e possibilitando, né, proporcionando a algumas pessoas que sem você não teriam acesso à educação nem à leitura, você está possibilitando esse acesso. E eu queria saber como foi que surgiu essa ideia aí, menino, de facilitar, né, a vida de tantas pessoas e abrir a porta da educação na vida delas. Então, o Rubem Alves tem uma frase que eu sempre gosto, que há escolas que são asas e há escolas que são grades. E eu sempre fui aluno de escola pública, eu nasci numa cidadezinha aqui do interior de Alagoas, chamada Junqueiro. E foi nessa cidade, nessa escola, chamada Escola Estadual Padre Aurélio Góes, que eu tive a primeira oportunidade de conhecer a fundo a educação e como ela se materializou nesse grande instrumento de transformação de vidas e transformação social, e aconteceu comigo. Eu sempre costumo dizer, a educação salvou minha vida. E quando eu tive os primeiros contatos com as metodologias, com a educação em si, eu disse, eu vou devolver à educação tudo que ela fez por mim assim que eu me formar. E aí nascia um sonho, né, que, como todo menino sonhador, nasce um sonho no coração, mas aos poucos eu fui alimentando esse sonho
e essa jornada aí que já se estende nasceu exatamente desse sonho de uma criança que aparentemente estava numa estatística muito dura, mas que conseguiu emergir, conseguiu, como eu sempre falo, contrariar a trajetória do fracasso. Então, a educação tem sido essas asas que fazem com que a gente sonhe, voe, realize e dê acesso a outras crianças, a outros jovens que não têm a oportunidade de conhecer a educação, os livros e todos os nossos programas, dos quais a gente tem a oportunidade de levar pelos rincões do Brasil. Você comentou aí sobre sair fora da curva, né, de contrariar as estatísticas, e realmente um passarinho verde me contou que, como diz o alagoano, você era uma criança ligada no 220, questionadora, e isso tem muito a ver com a ausência do seu pai, porque você se perguntava, por que que no meu documento não tem o nome do meu pai? Porque as outras crianças têm esse contato, esse convívio, e eu não tenho um relacionamento com o meu pai. E isso acabou te causando aí, né, muitas angústias, enfim. E a leitura te ajudou nesse sentido. Como que foi que você conseguiu ter acesso à leitura, ver na leitura o potencial para te ajudar a driblar essas questões familiares? Quando eu ia em algum local, as pessoas sempre perguntavam, de quem você é filho? Eu dizia, da dona Quitéria, com muito orgulho, né? Mas sempre vinha uma pergunta secundária, mas quem é seu pai? E essa pergunta, quem é seu pai, que não tinha resposta, né? Sempre me deixava invisível. Eu me sentia uma criança invisível. Então, ser danada, ser mal ouvido, como a gente chama, né? Ser um pouco arteiro no comportamento, sempre foi uma característica muito comum, porque teve uma fase da minha vida que eu fui um pouco rebelde, outra fase que eu fui muito questionador, mas assim, na escola, para questão de nota, boletim, eu sempre fui um aluno muito competente em relação a isso. Então, eu entregava as notas, passava de ano, tudo certinho, fazia o dever de casa, mas com aquele ímpeto ali de poder estar sempre questionando o porquê da minha situação, o porquê da minha realidade social. E eu não deixei me abalar com isso, lógico, que é uma falta muito grande, mas quem preencheu esse vazio, Luiz, foi a educação. Quem preencheu esse vazio foram os livros. E os livros, ele tem total importância na minha trajetória de vida e total importância no que eu faço hoje, né? A literatura, ela de fato, ela liberta. Ela faz com que você se transforme em um ator protagonista e traga relevância para o que você quer fazer. Então, eu nunca fui um aluno que gostei de ler. Sendo bem sincero, até os 13 anos de idade, até ter o meu primeiro contato com o primeiro livro, eu não era um aluno muito ligado à leitura, sabe? Eu não achava importante. E eu não achava importante, não porque os livros não são importantes, mas porque eu enxergava ao meu redor e eu não via ninguém lendo. Tipo, meus amigos, minha família, eu não via esse estímulo, eu não via o exemplo. Então, eu não julgava isso importante, eu julgava mais matemática, física, que eram coisas que eu gosto muito, matérias bem, bem interessantes, assim como hoje eu gosto dos livros. E um professor meu me deu a oportunidade de trabalhar na biblioteca e limpar livro, catalogar livro, e tinha que ler um livro por mês. E aí eu estava lá, né, não gostava de ler, disse, qual vai ser o livro que eu vou ler aqui? E aí eu queria o livro mais fininho, né, porque para terminar logo. E aí eu li umas versões resumidas de grandes clássicos, e eu peguei um livro chamado Os Miseráveis. Já começou bem, né? Já pegou um clássico aí que nem é tão fácil de compreender, você também, hein? Na época eu disse, não, vou pegar esse aqui, gostei do título, parece comigo, vou pegar esse livro. E nunca mais parei de ler. Então, assim, acho que quando você tem a oportunidade de ter a literatura à sua frente, te impulsionando, fazendo com que você destrave, com que você traga novas competências para a sua vida, você consegue, de forma muito ampla, enxergar o universo que está ao seu redor. E aí eu sempre dizia, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. E eu disse, eu vou contrariar a trajetória de fracasso, a educação vai salvar a minha vida e transformar a vida da minha família. E assim foi. E é um formal de agora eu vou fazer por outras crianças e por outros jovens tudo que a educação fez por mim.
É de arrepiar ouvir você falar sobre isso e você fala com tanta paixão e a gente fica imaginando, né? Uma criança que não teve ali a presença paterna, que tem também a questão social, né? De lá do Nordeste, morava no interior, em que a perspectiva era trabalhar ali numa lavoura. Eu sei também que você começou a trabalhar desde muito cedo, chegou a trabalhar como garçom, gerente de um videogame também, vendendo pastel na feira e hoje ver você, uma pessoa que conseguiu ascender e ainda como um multiplicador, de fato mostra o potencial da educação para transformar realidades. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala anterior é que a gente precisa sair da ilha. E muitas vezes a gente pensa que sair da ilha é uma saída física, né? E você permanece no estado do Alagoas, só que você saiu através dessa ampliação, né, de visão de mundo através da leitura, Tiago. Então, realmente é linda a sua história e eu fico muito orgulhosa de ter aí um nordestino trazendo essa possibilidade para as pessoas. E ainda falando sobre sair de uma ilha, a leitura possibilita isso através da imaginação também, né? Porque quando a gente consegue pegar aí um livro, a gente vê aquelas histórias, aquele lugar, a gente sai da cena física e vai para uma cena do imaginário e isso também é muito gostoso, né, Tiago? Com certeza, com certeza. Eu ficava imaginando como que eu posso viajar, né, através dos lugares. Eu não tinha dinheiro. Minha mãe, tipo, nem tinha dinheiro nem para tirar uma foto de todo mundo junto. Eu até costumo brincar na minha palestra, que tem o nome O Fracasso Não Suporta Jovens que Sonham. Eu mostro uma foto minha quando era bebê. E eu só tenho essa foto quando era bebê. Então, assim, a dificuldade financeira era enorme. Então, eu imaginava como que eu posso viajar, como que eu posso conhecer novos lugares. E através dos livros eu pude fazer isso. Então, eu meio que despertei uma sede, né, por leitura, tipo, não matava essa sede, né? Eu acho que quanto mais eu lia, mais eu adentrava nos lugares, na imaginação. Eu melhorei bastante o meu vocabulário, consegui ampliar, como você falou, novos horizontes, consegui defender ideias e também defender um discurso próprio de que eu poderia ser apenas uma história ali, mas que muitas outras histórias, milhares de histórias de jovens poderiam também serem transformadas se tivesse uma oportunidade naquele instante. Então, não foi muito fácil encabeçar esse projeto, encabeçar essa ideia, convencer as pessoas de que poderia dar certo. Mas sempre que aparecia uma dificuldade, eu lembrava do Tiago da Silva, criança, percorrendo as ruas da minha cidade, olhando as pessoas enxergarem, às vezes, ou não enxergarem minha trajetória, e eu simplesmente segui firme, porque no meu coração a educação já tinha feito seu papel, né? Então eu poderia ter me formado, sabe, Luiz, e ter esquecido essa história. A educação já salvou minha vida e já cumpriu seu papel social, mas a empatia, ela vem muito forte. Então, quando eu olho uma criança em algum local desse Brasil, dos quais eu tenho a oportunidade de viajar hoje, eu me enxergo naquela criança e eu não quero sair dali, né? Eu acho que eu poderia fazer morada em cada um desses locais, mas eu acredito que o primeiro estímulo, dar esse start, fazer essa provocação, inflamar essa garotada a entender que o livro é um instrumento potente de transformação, faz com que a gente sinta-se com o dever cumprido. Tiago, o primeiro bloco passou voando, porque é muito bom essa conversa, quando o negócio tá bom, o tempo passa rápido, né? Mas já já a gente volta, viu, gente? Com mais conversa. Tiago vai contar detalhes aqui sobre qual é o roteiro de viagem dele, por onde ele já passou, por onde ele pretende passar, levando educação, levando leitura. E aqui a gente mostra como a educação tem esse potencial de transformar realidades. A gente volta já, não saia daí, hein, que eu tô te esperando daqui a pouquinho. Já estamos de volta, hoje a gente conversa aqui com o Tiago da Silva. Gente, o Tiago da Silva, ele era uma criança assim que não gostava muito de leitura, mas aí ele trabalhou numa biblioteca, se tornou monitor, uma espécie de monitor dessa biblioteca, e aí de cara já leu um clássico da literatura que é Os Miseráveis. Pronto. Bastou essa leitura, o menino se apaixonou e hoje ele é um mochileiro da educação, roda o Brasil inteiro levando livros para pessoas que
Se não fosse por ele, não teriam de forma alguma acesso à educação ou à leitura. História incrível que você não pode sair daqui. Né não, Tiago? De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores aqui no país caiu de 56% para 52%. E outro dado que chama aqui a atenção é que o brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiro. Então, de fato, a gente lê muito pouco. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. Então, diante disso, Tiago, você sentiu alguma dificuldade, alguma barreira para que as pessoas lessem os livros que você leva, que você distribui? Você sentiu uma falta de interesse? A nossa jornada ela é baseada em 3 pilares. A gente quer construir um mundo onde mais jovens leem, um mundo onde mais jovens empreendem e um mundo onde mais jovens inspiram. Então, dentro desses 3 pilares, que é educação, carreira e empreendedorismo, a gente insere em todas as palestras ou oficinas do Mochileiro pela Educação o instrumento literário, o livro. E a escolha das cidades, ela não se dá de forma aleatória, né? A gente escolhe as cidades de acordo com a dificuldade de acesso geográfico que essa cidade ou que esse povoado ou vilarejo tem da biblioteca mais próxima ou a inexistência de bibliotecas. E o indicador principal da escolha da cidade é o IDH. Então, quanto menor o IDH da cidade, mais potencial essa cidade tem de receber uma visita do Mochileiro pela Educação, com uma caixinha literária, com uma estante literária, com um clube de leitura, com uma palestra ou com uma oficina para trabalhar competências utilizando os livros e também a oficina de livros digitais, que vai depender muito do acesso à internet, para a gente poder vencer essa barreira, né, de que o livro físico está desaparecendo e que as crianças e os jovens estão se dedicando mais ao mundo digital. Então, a gente criou uma oficina de livros digitais exatamente para poder não perder de vista esse público, que realmente é um público que está mais interagindo com as mídias, com a tecnologia, com essa parte digital. A gente vai tentando, né, e vai conseguindo obter indicadores e resultados importantes nesse cenário. Logicamente que a gente quer também dar voz e luz para outros projetos que existem no Brasil, que também trabalham com o cunho literário. Então, na Bahia, tem lá na cidade de Irecê a Clara Beatriz, que com apenas 13 anos instituiu o projeto Casinha de Livros, que já conta com 20 casinhas espalhadas por 3 estados do Brasil. Então, uma jovem de 13 anos fazendo um trabalho tão importante no cenário nacional com livros. Aqui em Alagoas, a gente tem os ninhos urbanos, que também tem o mesmo objetivo, que é espalhar literatura por praças e parques públicos do país. A gente tem no Ceará o Livros Livres, que são projetos onde eles libertam livros em espaços públicos. Tem geladeiras literárias também nas estações aqui de Maceió, espalhadas por várias estações, que são equipamentos que dão a oportunidade das pessoas terem livro. Qual é o grande desafio? Assim como eu tive uma grande dificuldade em ter acesso à biblioteca, a biblioteca estava lá, todo instante, só que não teve digamos assim, um momento de fazer com que, de sensibilização. Então, acredito que os atores que sensibilizam sobre a leitura, eles podem ter um trabalho também muito mais ativo nesse sentido, sabe, de tornar as histórias ainda mais, digamos, que elas aguçem curiosidade, né? Uma história que elas tragam um sentido para as crianças. Então, trazer a realidade dele, construir um livro do zero, com oficinas, então isso é bem legal e acredito que aos poucos a gente vai conseguindo reverter essas situações. Por isso que o Mochileiro pela Educação escolheu ser itinerante, porque concentrar os recursos, concentrar o acesso é um dos grandes desafios. Então vamos interiorizar, vamos dar oportunidade para outras pessoas no interior do Brasil.
É um desafio, mas é possível, né, Tiago? Você falou aí de algumas iniciativas do Nordeste e viajando aqui para o Sudeste, no Rio de Janeiro, tem uma garotinha também de 12 anos que ela abriu uma biblioteca comunitária dentro de uma comunidade e tem possibilitado aí também com que várias crianças tenham acesso à leitura. Eu achei bonito porque num depoimento ela inclusive fala que naquela biblioteca o silêncio não é regra, mas que tem mentes barulhentas e pensantes ali circulando o tempo todo. Vamos acompanhar essa reportagem. Olhando Raíssa Luara com o livro na mão, fica fácil perceber que a história dela é de amor pelos livros. Ela mora numa favela lá no Rio de Janeiro, mas o mais interessante mesmo é que o mundo dela não se resume apenas ao espaço físico, sabe? O legal é que através da leitura, Raíssa consegue viajar mundo afora. Ela não tem limites. Mesmo com pouca idade, Raíssa já nos deixa uma lição, que a literatura tem poder. E, inspirada pelas palavras, a menina abriu a sua própria biblioteca comunitária. Então, aqui é a Biblioteca Mundo da Lua. O lugar é bem aconchegante, viu? Tem 20 metros quadrados, um telhado de zinco ondulado. O charme da biblioteca não está na sofisticação e sim na simplicidade. Não está no silêncio absoluto, mas no barulho que uma mente pensante faz. A biblioteca nunca tá silêncio. Sabe aquela biblioteca silenciosa que é muito bonitinha? A minha não é silêncio. As crianças faltam... O prédio treme quando as crianças entram aqui. Elas falam, elas correm, elas riem, elas brincam, elas se divertem. Isso é uma biblioteca. Aqui, qualquer leitor pode experimentar várias histórias e adquirir conhecimento através dos 18 mil livros da Biblioteca Mundo da Lua. Enquanto Raíssa dedilha os livros enfileirados nas prateleiras muito bem organizadas, um universo novo se abre. Os pensamentos dela se perdem no meio das histórias, mas tudo se reencontra e se conecta numa única certeza: a de levar a literatura e a arte para mais gente. Porque eu quero espalhar a cultura, o esporte e, eu quero mostrar a diversidade do mundo para as crianças, porque o livro vocês podem viajar para qualquer tipo de lugar. Que delícia! Até eu fiquei com vontade de conhecer essa biblioteca, viu? E, Tiago, voltando aqui ao nosso bate-papo, o nosso tempo já está curto, apertado aqui, só temos mais ou menos uns 3 minutinhos. Eu queria saber de você, revisitando todas essas memórias, olhando para o Tiago da Silva ali, criança, que queria ter um pai por perto, que teve toda a dificuldade na escola, questões financeiras, toda a luta da sua mãe também para te conduzir ali no melhor caminho, uma mulher guerreira, porque eu sei da dificuldade das mulheres solos, né? Eu não sou mãe, Tiago, mas a gente, como repórter, a gente conhece muita gente, conversa com muita gente, então a gente consegue pelo menos imaginar a dificuldade. Então já manda o meu abraço para sua mãe, viu? E eu queria saber de você, olhando para trás, para sua história, hoje se vendo como um multiplicador, como um facilitador para as pessoas que têm ali, né, passam por questões de vulnerabilidade. Como que você se sente e o que você tem a dizer para as pessoas também, né, que estão ali passando por dificuldades semelhantes à sua, como que a educação pode ser utilizada como um instrumento na vida dessas pessoas? Nas minhas andanças, né, nas minhas missões, jornadas do mochileiro pela educação, eu não falo sobre facilidade, eu falo sobre possibilidade. É verdade. Então, quando eu falo sobre possibilidade, eu dou para as pessoas a oportunidade, através dos livros delas, mudarem também sua realidade de vida. O Tiago da Silva, criança, não imaginaria o Tiago da Silva hoje como mochileiro pela educação e vice-versa. Se eu pudesse parar para pensar, eu não imaginaria chegar a 81 cidades do Brasil, em 11 estados, e distribuir quase 11 mil livros para comunidades, escolas indígenas, quilombos e tantos lugares dos quais a gente teve contato durante todo esse tempo. Mas eu sinto muito orgulho dessa missão, eu sinto muito orgulho do propósito que eu escolhi e sinto muito orgulho também de outras pessoas que também estão encabeçando e tentando, através da educação, mudar suas perspectivas de vida. E se fosse para encerrar esse bate-papo de uma forma bem mochileiro pela educação, seria: acredite, a educação salvou a minha vida. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas, que sementes pela educação germinam
e dão bons frutos sempre. Palmas para você, viu? Gostei demais da sua história, muito feliz pela sua trajetória. Obrigada por você ter contrariado as expectativas, as estatísticas, na verdade. Parabéns por esse trabalho e foi uma honra conversar com você, viu? Olha, eu vou anotar aqui para você voltar presencialmente, hein, Thiago? Um abraço para você, uma boa noite, que você continue firme e forte nesse propósito e eu espero novas histórias da próxima vez que você puder participar aqui do Identidade Geral. Um abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos e até a próxima. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. E você que está aí acompanhando o Identidade Geral, também vou ter que me despedir de você. Eu não gosto desse momento, Carol. Carol é a nossa diretora aqui do Identidade Geral e meu coração fica partido. Eu já falei que eu quero 1 hora de programa, hein? Mas amanhã tem mais e eu espero você aqui com um cheiro bem gostoso, minha gente. Beijo e até amanhã.